Boa noite, queridos amigos do Caibá. Quem foi entrando, vai me dando feedback se o som tá bom, se tá ruim. Perdão a vocês. Por favor, quem for entrando, pode dizer para mim se tá dando para me ouvir. Como é que tá o som? Boa noite, Geórgia. Tá dando para me ouvir bem? Obrigada. É que hoje eu estou um pouquinho longe, né? Não estou na minha cidade, não estou em Campos do Goytacazes. Eu estou em Bonito, no Pantanal, né? No Mato Grosso do Sul. Vim visitar a minha família paterna, que eu não via há mais de 30 anos. E aí estou numa cafeteria na praça, que eu ia fazer lá na praça, mas o barulho das araras está muito alto. Deixa eu ver o horário. Esperar só mais um pouquinho, que a Flávia está gerando o link. Você entrou com o link? Geórgia, Edna. Boa noite, Edna. Bem-vinda, que bom ter vocês aqui comigo. (21 de janeiro). Que Deus nos abençoe hoje, nos abençoe sempre. Obrigada, Geórgia, eu também estou muito feliz. Eu não vi a minha irmã, irmã parte de pai, há 30 anos. E a gente está se revendo agora, eu vim visitá-la. Eu e minha outra irmã, que mora em Campos também. Estamos gostando muito. Bom, já são 8h02, né? Acho que já podemos começar. Lembrando sempre, separe o copinho de água de vocês para ser fluidificada durante essa noite, né? Durante a nossa palestra pública. Então, todo mundo separa aí sua aguinha, dá tempo de separar. Deixa separadinho do lado. Que enquanto a gente vai, né, ouvindo a palestra, ouvindo as palavras que Deus tem para nós essa noite, nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, né, nossos guardiões, eles vão fluidificar cada água com aquilo que cada um de nós precisa, certo? Então eu vou começar com a nossa oração inicial. Querido Deus, Pai de amor e bondade, te agradeço muito, né, pela vida, pelo dia, por poder estar aqui falando, né, com todas as pessoas, né, que precisam da sua palavra, que precisam de ajuda, que querem estudar, aprender, crescer. Eu sou uma delas, né, que está sempre buscando, tentando aprender algo melhor, né, para que possa evoluir, nos tornarmos melhores a cada dia. Então te peço que abençoe a cada um que está me ouvindo agora e as pessoas que vão ouvir, né, essa palestra depois. Abençoe suas famílias, seus antepassados, suas gerações futuras.
né, que sejam prósperas, que sejam cheias de vida, felicidade, que caminhem sempre na paz e no amor de Deus. Então, que Deus possa abençoar cada um com todo amor e toda a glória. Te agradeço, ó Pai, te louvo e te peço que continue sempre conosco, nos abençoando hoje e sempre. Assim seja. Bom, meus amores, eu estava comentando com a Geórgia e a Edna entrou logo em seguida que eu estou bem longe de Campos, né? Estou em Bonito, Mato Grosso do Sul. Então pode ser que a conexão às vezes fique um pouquinho ruim, porque eu estou dentro de uma cafeteria. E pode ser que tenha alguns barulhos, uma musiquinha de fundo, ou alguém passe falando, né? Eu procurei um lugarzinho bem no cantinho, mas pode ser que aconteça, tá bom? A nossa palestra de hoje, o tema é caridade para com os criminosos. Então, para eu falar sobre isso, por que eu quis falar sobre isso? A gente tem que lembrar que os criminosos são filhos de Deus, né? São como todos nós que estão caminhando, né, nessa seara, que estão buscando evoluir, buscando melhorar. Boa noite, Geni, bem-vinda, né? E muitas das vezes caem, erram, perdem a oportunidade dessa reencarnação. Por isso é importante a gente estar sempre tendo caridade para com eles, orando por eles, né, pedindo por eles. Como base, eu fui no capítulo 13 do Evangelho de São Paulo, 1 Coríntios. Eu amo esse capítulo do Evangelho, né, onde Paulo fala sobre a excelência da caridade, né, a caridade, um amor puro, que excede e supera quase todas as outras coisas. Aí eu vou ler para vocês, né, o capítulo 1, né, do Evangelho de São Paulo, 1 Coríntios, é o capítulo 13, desculpa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não trata com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se alegra com injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, porém, ainda que haja profecias, desaparecerão, ainda que haja línguas, cessarão, ainda que haja ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a caridade e a esperança. Porém, a maior delas é a caridade. Eu acho essa passagem muito bonita, né, da Bíblia. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda, né, que tenhamos uma ótima palestra. Então, eu comecei falando exatamente para vocês, né, do capítulo 13 do Evangelho de São Paulo, 1 Coríntios, onde fala sobre a caridade.
E não sei se vocês perceberam esse pedacinho que ele fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a gente tem que pensar que quando a gente era um espírito que ainda não tinha muito conhecimento, que ainda não tínhamos muita evolução, a gente falava, né, daquela forma. E hoje em dia, de acordo com o que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai se melhorando, vai evoluindo, a gente vai falar de forma diferente. Por isso é importante ter caridade para os criminosos. Eles são como os meninos, que ainda não aprenderam, que ainda estão aprendendo, que erram, que tropeçam, mas estão sempre tentando de alguma forma, né, melhorar, chegar em frente. Então, caridade, ela é muito falada, porém ela é pouco praticada. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Elizabeth de França, no capítulo 11, item 14, diz o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre seus seguidores, né, da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como as criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, a nós, né, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem a Deus como nós o conhecemos, né? Muito menos lhe será pedido do que a cada um de nós. Então nós sabemos disso, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então muitas das vezes as pessoas que erram não conhecem, né, a maravilha do perdão, da caridade, da fraternidade, do ajudar ao próximo, do servir. Eles ainda estão no caminho, né? Ainda estão caminhando, evoluindo. Então eu posso perguntar assim, mas como amar os criminosos, né? Por que seremos mais do que repreendidos do que ele? Então lá na Bíblia, em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, ele fala assim: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro dos mandamentos, né? E aqui tens o segundo, semelhantes a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Todas as leis dos profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, São Mateus deixa bem claro para a gente, né, que a gente precisa amar a todos. Nosso próximo é só quem está do nosso lado? Nosso próximo é todo aquele que precisa da gente. Então, a gente tem que lembrar que caridade é a ação do verbo amar. A caridade é o amor em ação, né? Jesus não disse para a gente amar somente a nossa família e os nossos amigos. É para a gente se amar, amar os familiares, amar os amigos, mas é para amar também os inimigos, os infelizes, os criminosos. É para amarmos todos e, por consequência, sermos caridosos com todos. Eu poderia falar vários tipos de caridade, mas optei falar por essa, que é a mais difícil: caridade para com os criminosos. Então, certa vez, no culto do lar, a gente estava falando sobre esse assunto e me perguntaram: você perdoaria alguém que estrupou o seu filho ou filha, né? Você conseguiria olhar para esse ser e depois dizer para ele que o perdoa e oferecer um abraço, uma pessoa que matou seu filho ou sua filha? É claro que na hora eu fiquei sem palavras. Levou alguns segundos para que eu arrumasse meus pensamentos e eu pudesse responder. E eu disse que eu não sei se eu conseguiria, né, olhar nos olhos e oferecer meu abraço, mas eu sou capaz de perdoar. Então nós somos humanos, eu sou humana,
todos nós, né, temos sentimentos que são compreensíveis no nosso estágio na Terra, senão não estaríamos aqui, né? Então eu consigo me imaginar olhando nos olhos, perdoando, abraçando, oferecendo ajuda, mas é lógico que eu não posso afirmar que se algo assim acontecer, eu vou conseguir ser tão humilde na hora H, porque na hora, né, só quem está ali é que pode dizer: boa noite, Serli, bem-vinda, né? Eu sou humana, assim como cada um que está me ouvindo agora. Então a gente consegue entender o que é certo, né? Agora, realizar tal ato, né, isso prova que aquele espírito é muito evoluído, né? E eu sei que é o que todos nós queremos, né? Para isso que estamos aqui nesta vida, para evoluir, crescer, melhorar, né? Eu posso dizer que a Luciana de 15 anos atrás, né, não é a mesma de hoje, né? A Luciana de 15 anos atrás, de repente, ela não conseguiria perdoar, ter compaixão, ser caridosa com os criminosos. Mas a Luciana de hoje já consegue pensar dessa forma. Eu não sei se na prática o que eu faria. Graças a Deus não passei, espero não passar por isso. Mas eu já consigo entender, né? Já não falo assim: se fizer alguma coisa com meu filho eu nunca vai perdoar. Eu já consigo imaginar que posso perdoar. Então é esse o primeiro de muitos passos. Se você consegue, né, se nós conseguimos pensar nesse assunto, entender o como é importante a gente ser caridoso com os criminosos, né, mesmo sabendo que pode ser que a gente não consiga, né, mas já mostra uma certa mudança de pensamento. E isso já é um grande passo. Mostra que a gente está tentando seguir pelo caminho da verdadeira caridade. A Geni falou, e eu também. É difícil, né, Geni? A gente consegue entender que é preciso perdoar. Acho que a gente consegue até formular o perdão dentro do nosso coração, mas na hora H a gente não sabe como vai agir, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Só em estarmos falando sobre isso, de estarmos pensando, né, botar nossas ideias em prática sobre isso, a gente já pode ver o quanto a gente já está dando o primeiro passo nessa evolução, de entender que a caridade não é feita só para quem está perto da gente, né? A caridade tem que ser feita até com aquele que está longe, aquele que é ruim, que a gente acha que é uma pessoa ruim, que nos faz mal ou faz mal a alguém. A caridade, ela não pode ser restrita para alguns e para outros não. Eu acho que eu já comentei com vocês, vou só repetir para lembrar, que eu me lembro que uma vez eu vim num programa de TV, era uma matéria, né, estrangeira, aconteceu no Brasil, né, de que os pais iam visitar os assassinos dos seus filhos na prisão. Nesse lugar tinha a prisão perpétua e, né, a morte, né, a decisão de morte para quem não conseguia, quem cometia esse tipo de crime, assassinato, estupro, coisas assim, né? E eu lembro que alguns presos que seriam executados pediram para falar com os pais, os parentes, né, das suas vítimas. Eles queriam pedir perdão. E eu me lembro o quanto eu fiquei emocionado com esse caso, porque em sua maioria as pessoas ouviam os criminosos. Alguns choravam, outros diziam que perdoavam, alguns até que oravam pela alma do condenado. Mas teve um que pediu licença ao policial e abraçou o condenado, pedindo a Deus que o recebesse em seus braços. Né? Como é difícil isso, a Serli falou, mas é muito difícil esse momento, é muito difícil mesmo. Mas eu vi esse programa e não foi agora, eu era adolescente, já faz bastante tempo que eu fui adolescente, tá, gente? Não vou falar a minha idade não, já faz bastante tempo. Então, eu lembro que eu vi esse pai se levantar e pedir para abraçar o assassino do seu filho. E ele ora, pedindo a Deus que receba aquele condenado em seus braços, porque ele já estava condenado à pena de morte, né? Seria executado, e ele pediu a Deus para que
ele fosse recebido em seus braços. Olha a evolução desse pai, né? Eu não sei se eu chegaria a tanto. Eu na minha cabeça eu penso que sim, mas eu não posso afirmar, né? Só quem passa por isso. Então eu não era espírita, né, na época que eu assisti esse programa, mas eu sempre, né, tive certeza de que a verdadeira caridade, ela independe da religião. Só um ser de luz muito evoluído poderia ser capaz de tal ato, né? Como a Geni botou ali, grandeza de alma, verdade. Eu lembro que eu chorei de emoção. Chorei porque queria ter um coração puro daquela forma, um coração igual daquele pai, né? Então, eu hoje, a Luciana de hoje, né, que está longe, né, daquela adolescência, consegue, eu me sinto mais perto daquele pai. Eu não sei se eu teria a mesma grandeza de alma dele, mas eu me sinto mais perto dele do que alguns anos atrás, quando eu não conhecia o espiritismo, quando eu não conhecia, né, os conceitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Livro dos Espíritos, que me ajudou muito a compreender, né, que toda reencarnação é importante. E quando a pessoa erra seu caminho, ela está perdendo uma grande oportunidade de evoluir. E a gente tem que ter misericórdia e caridade para com eles. Então, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 14, Elizabeth diz assim: não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza e que o mundo nem sequer, né, leva como faltas leves, né, nem as considera leves. Temos que lembrar que criminosos não são só aqueles que matam, que estupram, que usam armas de fogo ou outro tipo de artefato para ferir alguém. Um político corrupto, um empresário ganancioso, um fofoqueiro, um intrigueiro, pode não puxar o gatilho de uma arma, mas pode ferir muitas pessoas. E aí nós temos fanáticos, né, guerrilhando em nome de religiões, temos barragens rompendo, soterrando centenas de pessoas, prédios desabando, galpões sendo queimados, florestas devastadas, materiais que deviam ser usados para salvar vidas em hospitais sendo sucateados, tudo em nome da ganância. Então, notícias fakes são espalhadas para difamar, causar o caos, né? Destruindo famílias, né? Acabando com amizades, gerando intrigas, né? Pessoas brigando e matando por um time de futebol, ao qual deveria ser, né, para se divertir, e que deixa muitas famílias em luta eterna. Todos nós, em algum momento, já cometemos algum ato criminoso. Se não nessa vida, com certeza em outras. Fomos perdoados, né? Recebemos uma nova chance. Essa vida é uma nova chance, né? Então, o que estamos fazendo com essa nova chance? Né? Lembra, a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende, mais devedor a gente se torna. Porque quando a gente erra, com a consciência de que estamos errando, o puxão de orelha é maior. Pode ter certeza disso. Né? Quem conhece o Evangelho, conhece os mandamentos de Jesus, sabe o que é certo, o que é errado. Não adianta a gente tentar mascarar o errado. Não adianta a gente ficar, às vezes, tentando enganar a gente mesmo. Né? A gente pode até enganar algumas pessoas, mas não tem como enganar a Deus. Né? E aí a minha pergunta: você quer ser perdoado? Eu quero. Você quer ser digno de caridade? Eu quero. Então seja o primeiro a perdoar. Seja o primeiro a ser
caridoso. Então eu vou voltar lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, onde Elizabeth continua falando: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que a gente dá, nem mesmo nas palavras de consolação, né, que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência, de que useis sempre, né, e em todas essas coisas para com o próximo, né? Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação aos seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Então a gente tem que ter benevolência, compaixão. O que é isso? É entender, né, que o outro é passivo de erro, assim como todos nós, né, que ele errou, mas que ele também está caminhando, buscando a sua evolução. Ter benevolência é maior do que perdoar, é entender o erro do outro, né? E a palavra-chave desse enigma, todos nós conhecemos, é oração. Precisamos de muita oração. Estão próximos os tempos, né? A Elizabeth diz, né? Repito que nesse planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão à lei de Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos. Olha que lindo que ela diz. Amai-vos. Amai a todos, né? Pois como filhos do mesmo Pai, olha, somos todos filhos de um mesmo Pai, né? Então a gente não pode estabelecer diferença entre os outros infelizes, né? Porque Deus vê a todos nós como seus iguais, né? A gente não pode desprezar ninguém, né? A gente tem que permitir, né, que Deus entre em cada um de nós, né? Que Ele possa entrar naqueles que se acham neste momento, nesta vida, como criminosos, como seguindo o caminho errado, que Deus possa entrar neles também, né? Que sirva de ensinamento, né? Porque muito em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, o que ela diz aqui é o que nós estamos passando agora, né? Esse planeta que está caminhando para se tornar um planeta de regeneração. Então, esse é o momento. Aqueles que continuam errando, que continuam, né, impuros, revoltados, cometendo os crimes, eles vão ter uma nova chance? Sim, só que eles vão voltar para um mundo de provas e expiações, né, onde vão precisar passar por mais resgates, mais provas, para poder evoluir também. Então a gente tem que entender que chegou a hora da gente começar a agir, né, a perceber que aquele criminoso, aquela pessoa que está lá na cadeia, que fez coisas muito ruins, matou, estuprou, vendeu drogas, né, tudo de ruim que ela possa ter feito, também é um espírito criado por Deus. Também é nosso irmão, porque ele tem o mesmo Pai que cada um de nós. A gente tem que lembrar disso. Todos nós já passamos por outras vidas, não nos lembramos, graças a Deus, o que fizemos. Mas pode ser que em algum momento nós fomos os criminosos, nós tenhamos sido os agressores, né? E tivemos uma chance de mudar e estamos aproveitando. Então a gente precisa, que eu falei lá, orar por essas pessoas para que elas também tenham essa chance, né, de mudar, né, de, se não mudar nesta vida ainda, que ela possa, de uma próxima vida, né, encontrar essa salvação, que eu possa entender que ele precisa, né, fazer essa reforma íntima, mudar seus pensamentos, suas atitudes, sua maneira de enxergar o mundo.
Esse tempo de fraternidade parece que nunca chega, não é verdade? Né? Quanto tempo a gente ouve falar isso, né? Que o planeta, né, que o nosso planeta vai ser de regeneração. Né? O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. O futuro da Terra depende dos nossos atos hoje. Eu falo isso sempre. Para o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração, precisamos, cada um de nós, nos regenerar primeiro. É preciso que quem more nesse planeta esteja regenerado, para que o nosso planeta também possa ter essa evolução. Então a gente precisa, não é cuidar da vida do outro, é cada um cuidar da sua própria vida, cada um cuidar da sua própria reforma, da sua própria regeneração, né? Precisamos melhorar, praticar o amor, a caridade, a misericórdia, a benevolência com todos, inclusive com os criminosos, né? Então temos que dar essa nossa contribuição, nós temos que ajudar o nosso planeta. Mesmo que pareça que tudo está perdido, mesmo que pareça que o barco esteja à deriva, acredite, Deus está no comando. Ele é o capitão desse navio. É Deus quem o conduz, é Deus que nos conduz. Então, mesmo que a gente não compreenda, existe um propósito para tudo. Mesmo que a gente não consiga entender todas as coisas ruins que estão acontecendo, porque pessoas fazem coisas ruins, a gente tem que entender, né? Que existe um propósito para tudo nesse mundo, que a gente precisa ter fé. E o que estamos aprendendo no convívio com criminosos? Olhamos, criticamos, apontamos os erros. E aí? O que estamos aprendendo? Faríamos diferente se estivéssemos no lugar dele, vivendo a vida dele, enfrentando os problemas deles? Se fôssemos políticos, será que não seríamos corruptos? Continuaríamos no esquema, né, que sabemos que é muito antigo, de antes de Cristo? Ou escolheríamos a verdade e a justiça e, por consequência, a própria morte, né, ou até a morte de entes queridos? Bom, eu não tenho respostas para isso, mas deixo as dúvidas, né, para que cada um de nós possamos fazer essa análise de como faríamos se estivesse no lugar do outro. O nome disso é empatia, se colocar no lugar do outro. Então, voltando lá no Evangelho, Elizabeth ainda fala o seguinte: deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer a um criminoso: é um miserável, deve-se expurgar da sua presença a terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe aflige. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo. Quem é o nosso modelo? Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses infelizes? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, né? Estamos longe de ser como Jesus, mas pelo menos podeis orar por eles. Assiste-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar nessa terra. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orarmos com fé. É tanto vosso, né, próximo, como o melhor dos homens. Sua alma revoltada foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar. Ajuda-o, né, pois, ao sair do lameiro, e orai por ele. Então, Elizabeth está deixando bem claro aqui para a gente, né, que a gente não tem que apontar para o outro, não tem que dizer que ele é isso ou aquilo, que ele é um infeliz, que ele é um criminoso, que ele é ruim. O que a gente tem que fazer é orar por ele, né, pedir a Deus para que ele consiga entender, né, que ainda há tempo dele mudar, dele se arrepender. Temos que orar com fé, com confiança,
tendo sempre certeza que durante o tempo que ele estiver aqui nessa terra é de aprendizado. Até o último suspiro a gente está aprendendo, né? Então a gente tem que lembrar, né, que essa alma revoltada, ela foi criada para ser aperfeiçoada também, assim como todos nós. Ele também está crescendo, nem que ele dê apenas meio passo, mas deu meio passo. Né? Então, que a gente não contribua com pensamentos negativos, com reprovações, com ódio, com rancor, com mágoas, com desejos de vingança. Quantas vezes a gente vê passar uma notícia na TV ou na internet de alguém que fez uma coisa muito ruim, te fala assim, tomara que morra, tomara que aconteça isso, isso, aquilo. A gente acaba pensando, né? Mas a gente tem que mudar nosso pensamento. É tomara que ele se arrependa, tomara que ele peça perdão. Ele se arrepender e pedir perdão vai mudar o fato do que ele fez? Não, não vai. Ele vai ter que pagar pelos erros dele? Vai. Se não pagar pela lei dos homens, com certeza não tem como escapar das leis de Deus. Mas não é por isso que vamos nós ser juízes. Não somos juízes, não somos Deus, né? Somos irmãos. Então nós temos que orar para que esse espírito saia do lamaceiro, né? Que ele também possa evoluir. Porque todos nós estamos nessa encarnação com um único propósito: evolução. Evoluir, progredir, melhorar cada dia. Todos nós queremos melhorar. Então, nós pedimos essa oportunidade para fazer melhor, para ser melhor. Nós pedimos, assim, nós falamos, Deus, eu quero reencarnar, para poder aprender, para ser uma pessoa melhor, para fazer diferente. Todos nós, eles também. Alguns conseguem e aproveitam bem a oportunidade. Outros, infelizmente, não. Então, devemos ter compaixão, guarde essa palavra, compaixão e misericórdia com eles, né? E por nós mesmos. Orar muito, orar sempre, pois eles perderam essa grande oportunidade dessa encarnação, mas eles terão outras chances, assim como nós também tivemos as nossas. Vocês sabem quantas encarnações, né, você já teve? Eu já tive? Não, não sabemos. Sabe se alguma delas você foi um criminoso que precisava da caridade de oração de outras pessoas? Não. A gente não tem como saber. Mas alguém foi caridoso conosco em algum momento. Alguém nos amparou. Alguém nos acolheu. Alguém orou e nos ensinou o caminho certo. Todo criminoso tem família, tem mãe, tem pai, irmãos e amigos, pessoas que sofrem por eles. Então temos que ter caridade com eles também. Orem por eles. Não podemos nos esquecer da grande, né, chamada: fora da caridade não há salvação. Então eu termino hoje dizendo isso para vocês, que precisamos muito, né, ter caridade. Se a gente não for caridoso, misericordioso, benevolente, nós estaremos indo à margem da salvação, do progresso, da evolução. Precisamos mudar, precisamos melhorar. Então, Flávia botou aqui, boa noite. Hoje mesmo vi um vídeo em que um ato de vingança em um contratempo do trânsito levou a um desencarne. Um motorista se achou no direito de bater em outro com um bastão que carregava na mala do carro. É que eu perdi aqui. Mas foi surpreendido pelo outro armado. Só muita oração, olha só. Né? Então, quantas vezes, né, a gente, num momento de raiva, age com raiva e outro revida também. Eu falo isso sempre para as pessoas, né? Hoje em dia é melhor a gente ter paz do que ter razão, né? Principalmente no trânsito, como a Flávia botou aqui. Deixa passar, fala, vai com Deus, Deus te abençoe, segue seu caminho, porque realmente tem gente que guarda, né, raiva no coração, né? E esse é o pedido que eu venho fazer a vocês hoje. Não guardem raiva.
não guardem mágoa, né? Aprendam a perdoar, a ter gratidão, né? A ter misericórdia, empatia, se colocar no lugar do outro. E quando a gente vê notícias na televisão falando, né, de coisas ruins, vamos fazer o que o Sueli acabou de escrever aqui, que eu ia falar, ela já escreveu. Muita oração. Vamos orar por essas pessoas. São nossos irmãos em Cristo e estão no caminho errado. Precisam de muita oração para voltar para o caminho certo. Se a gente, de repente, se a gente conseguir muitas orações, né, para uma mesma pessoa, quem sabe ele não muda ainda nessa vida, né? Ele vai pagar, vai, mas não vai ter uma dívida de repente tão grande na próxima, né? E se não pagar nessa, vai ser na próxima, mas que ele possa receber nossa oração, nossa misericórdia. Então vamos finalizar, né, pedindo a Deus que nos abençoe durante todo o ano de 2025, que a gente possa se lembrar a todo momento, né, quando a gente encontrar, né, alguém que está no caminho errado, de orar por ele. A Flávia botou aqui, perfeito, orar para que a humanidade evolua como um todo. Isso aí, Flávia. Para que o nosso planeta evolua, nós que moramos nele precisamos nos evoluir. Não adianta um evoluir, é preciso que todos evoluam. Então vamos orar para que todos possam evoluir, né? É assim que a gente vai conseguir melhorar e mudar. Então vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, Pai de amor e bondade, te agradeço pelo dia de hoje, né? Eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, em Bonito. Parei, né, para fazer, né, para discutir, conversar, né, com todos os amigos do Caibá sobre esse assunto da caridade, da misericórdia. Então que a gente possa praticar isso todos os dias. Eu agradeço aqui o ambiente onde eu estou, pedir licença à pessoa para usar o Wi-Fi dela, né, para poder, né, passar essa palestra para vocês com todo carinho. Peço perdão, né, pelos barulhos e contratempos, mas eu peço que abençoe esse local, as pessoas daqui que aqui trabalham, que abençoe cada um que está me ouvindo, né, que todos nós possamos aproveitar 2025 para sermos melhores, para sermos diferentes, para que a gente possa praticar a oração em todos os momentos, né? Seja ele o mais difícil ou o mais feliz da nossa vida. Orar para agradecer, orar para pedir, orar para louvar. Que possamos sempre lembrar que a oração nos mantém próximos de Deus, que a gente possa se entregar nos braços de Deus, se entregar na presença de Deus e acreditar que podemos sim ser melhores a cada dia. E para isso precisamos orar por todos à nossa volta. Muito obrigada, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Obrigada, meus amigos. Obrigada, Flávia, Sueli, George, Celi, Geni, né? Edna. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, né? Que possa dar tudo, todo o alento de que preciso, todo o amor, né? Eu que agradeço, gratidão sempre, né? Gratiluz, como o pessoal fala. Gratidão e luz para todos vocês. Que Deus nos abençoe. Tá? Uma boa noite a todos vocês. E que 2025 seja o ano, né, da oração, da evolução, do progresso para todos nós. Obrigada, Flávia, eu que agradeço. Um abraço para todos.